Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, hoje é dia de Vascão, o Vasco vai enfrentar o Palmeiras aí pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito da partida de hoje do Vascão, também vamos falar aí bastante da provável escalação do Vasco para o jogo de hoje, se o Benítez terá ou não condição de jogar, ele vai entrar em campo. Também vamos falar aí da situação do Jorge Salgado, que tomou posse aí da diretoria administrativa do Vasco, que é realmente o novo presidente do Vasco. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal para fortalecer demais. Muito fácil, amigo, só clicar embaixo no inscreva-se e se você é novo, dá essa força aí pra gente chegar a 140 mil inscritos. Também compartilha com os seus amigos nas redes sociais para você ajudar aqui o nosso canal a crescer cada vez mais. Também peço para você ativar o sininho para não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui do nosso canal. Bom, pessoal, hoje o Vasco irá enfrentar o Palmeiras aí pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Olha só, jogo adiado lá do início do Brasileirão, era para ser o primeiro jogo do Vasco aí pelo Campeonato Brasileiro. Foi adiado e somente agora, em 2021, o Vasco irá enfrentar o Palmeiras aí. Será às 8 horas da noite no Allianz Parque, fora de casa, um jogo duríssimo pro Vasco, né? Um dos adversários aí que estão brigando pelo título brasileiro e o Vasco querendo se salvar de vez da zona do rebaixamento, se livrar de vez do perigo de cair para a segunda divisão. E com certeza um jogo importantíssimo aí pro Vasco. O Palmeiras está pensando somente na Copa Libertadores e o Vasco pensando aí nas finais que o Luxemburgo sempre está mencionando, né? As finais que restam para o Vasco se livrar do rebaixamento e quem sabe ainda, numa sorte, conseguir uma vaguinha na Sul-Americana. O jogo hoje terá transmissão somente do Premier Clubes, hein, pessoal? Anota aí na agenda para você não esquecer, 8 horas da noite. Vasco que tenta aí voltar a vencer fora de casa pelo Brasileirão, né? Tomou uma goleada caçapante do Red Bull Bragantino lá em São Paulo mesmo, né? E já no final de semana já deu uma resposta nessa derrota humilhante que foi contra o Red Bull, vencendo o Atlético Mineiro, vencendo com autoridade, jogando em São Januário. E agora a gente espera uma nova vitória do Vasco, principalmente para dar mais moral para os jogadores, porque é contra um grande adversário, apesar de ter a possibilidade do Palmeiras não utilizar o time titular para esse jogo, né? Utilizar um time meio misto, mas com bons jogadores, né? A gente sabe que o mistão do Palmeiras é melhor do que o time do Vasco e com certeza eles têm muitos jogadores de qualidade, principalmente jogadores vindos da base que estão querendo mostrar muito serviço e no Palmeiras vem dando muito certo isso e o Vasco tem que tomar muito cuidado. E a gente tem um fator crucial a nosso favor, né? Que é o Luxemburgo, que conhece muitos jogadores do Palmeiras, trabalhou no início do ano lá no Palmeiras, foi campeão paulista com esse elenco aí do Palmeiras e com certeza vai passar todas as informações para nossa zaga, termos de marcação e também de ataque, né? Que o Vasco poder explorar falhas defensivas do Palmeiras. Isso será muito interessante. Tomara que o Vasco entenda o que o Luxemburgo pretende passar para eles para conseguir vencer o jogo hoje. O Vasco ainda tem a expectativa se vai colocar ou não no campo Martim Benítez, né? O Luxemburgo pode até mesmo poupar o atleta devido aos desgastes físicos do jogador, né? Ele somente jogou contra o Atlético Mineiro, mas ele estava parado, praticamente um mês parado sem jogar e com certeza o jogador deve estar desgastado e tem sempre problemas físicos, né? Da época que ele já jogava no Vasco, antes dele sair e retornar, ele já teve muitos problemas físicos, jogava uma partida e ficava 200 fora. A gente sabe muito bem como que é o problema físico do Benítez e possivelmente hoje ele sequer deverá entrar em campo, né? Vamos aguardar até momentos antes da partida, ver como que vai ser a escalação. Vai surgir informações antes da partida que o Vasco cortou realmente o Benítez do jogo. A princípio, 90% de chance dele não entrar em campo, hein, pessoal? Vamos ter que aguardar aí, ver se o nosso camisa 10 vai ter condição de jogo. Na minha opinião, eu colocaria sim um jogador no sacrifício, porque ele no sacrifício é melhor do que o Carlinhos, né? Que em tese será o titular aí da posição caso ele não jogue, ou até mesmo o Juninho, né? Que pode voltar aí ao time titular. Mas é um jogo importantíssimo para o Vasco. O Vasco está brigando para não ser rebaixado e o Vasco tem que aproveitar essa grande oportunidade do Palmeiras estar somente pensando na final da Libertadores e o Vasco poderia usar isso ao seu favor e, na minha opinião, eu escalaria sim o Martim Benítez. A provável escalação do Vasco para o jogo de hoje deverá ser Fernando Miguel, Léo Matos, Marcelo Alves, Leandro Castan, Henrique, no meio campo aí Bruno Gomes, Leonardo Gil, possivelmente aí Benítez ou Carlinhos, na frente Iago Pikachu, Thales Magno e o artilheiro Germancano. Essa será a provável escalação do Vasco para o jogo contra o Palmeiras. Caso o Luxemburgo queira colocar um time mais defensivo, ele deverá sacar o Thales Magno do jogo e colocando aí talvez mais um meio campo na partida, talvez fazendo um meio campo ali com o Leonardo Gil, com o Bruno Gomes e o Juninho e o Carlinhos, caso o Benítez não jogue.
essa será a provável escalação do Vasco para o jogo de hoje. Eu colocaria o Gabriel Peck, se fosse para tirar o Thales, colocaria o Peck, que entrou muito bem aí nos últimos jogos do Vasco e com certeza daria uma velocidade maior lá na frente. Mas eu não tiraria nem o Thales e colocaria o Gabriel Peck mesmo assim, mais no lugar do Iago Pikachu. Deixei nos comentários quem você gostaria de ver no time titular do Vasco, como que você acha que o Luxemburgo deve armar esse time aí para esse jogo tão importante que é o de hoje. O Vasco vencendo, meu amigo, fica a 6 pontos da zona do rebaixamento, uma boa distância aí da zona. O Vasco não vai ter vida fácil, mas tudo é possível, né? Vamos torcer bastante para a vitória do Vascão. Eu acredito que com 1 a 0 hoje o Vasco vence e se salva aí dessa zona aí maldita e vai tentar beliscar aí uma vaguinha na Sul-Americana, quem sabe jogar a competição internacional na próxima temporada. Bom, pessoal, decidido já está aí o novo presidente do Vasco, né? O Jorge Salgado tomou posse aí como novo presidente do Vasco, né? Falou a respeito de várias coisas, falou aí que quer fazer um Vasco forte, fazer um Vasco competitivo, trazer aqueles esportes que estavam abandonados pelo Vasco de volta ao clube, né? Ter aí o basquete novamente no time. O momento do Vasco é um momento de reconstrução, um momento de reestruturação. Ele vai visar pagar os salários dos jogadores em dia, né? Já tá tentando fazer isso aí para pagar os salários dos jogadores, né? Já que o Campelo saiu, deixou o barco afundado em 3 meses, salário atrasados e também aí o 13º sem pagar para os jogadores do Vasco e o Jorge Salgado já estaria agilizando isso aí para ajudar os jogadores a ter um fôlego a mais aí nessa reta final tão importante do Campeonato Brasileiro. Os jogadores terem um salário em dia não é fundamental, é obrigação do Vasco, mas a gente sabe como que é a situação do Vasco, os jogadores também sabem como que é o Vasco, nunca receberam em dia no Vasco, né? E eles têm ciência disso e o Vasco com certeza já pensando nisso vai tentar aí resolver essa parte financeira e pagar os salários dos jogadores para eles terem um gás a mais aí nessa reta final e ajudar o Vascão a permanecer na primeira divisão, né? E o Jorge Salgado, na minha opinião, tem que fazer uma reformulação nesse elenco aí assim que acabar a temporada, porque o elenco é o mesmo que sempre vem brigando para não ser rebaixado. Eu cansei de falar isso aqui nos vídeos, mas eu ainda tenho as minhas sérias dúvidas se ele vai fazer uma caça às bruxas aí no elenco do Vasco. Eu acho que deveria ser feito juntamente com o Alexandre Passo, que é o diretor de futebol aí do nosso time. Com certeza ele tem que fazer aí uma reformulação nesse elenco do Vasco, tirar jogadores que não tem mais de onde jogar com a camisa do Vasco, jogadores que não entregam mais absolutamente nada pro Vasco, né, pessoal? Tem que sair, tentar trazer novos jogadores, jogadores com vontade de vir vestir a nossa camisa. Claro, tem que ter jogadores de qualidade, né? Não importa, cara, tem que tentar trazer investidor para contratar bons jogadores, porque mais um ano brigando para ser rebaixado aí não dá, né, cara? Vai ser sempre a mesma coisa. O Vasco troca de presidente e continua a mesma coisa. Eu não acredito tanto assim que o Jorge Salgado vai fazer um trabalho excepcional, muito diferente do que vem sendo aí do Alexandre Campelo, e com certeza o que nos resta é somente esperar, ver o que planeja aí o novo presidente do Vasco juntamente com a sua nova diretoria, que na minha opinião, cara, permaneceu na primeira divisão Vasco. Tem que vazar muitos jogadores desses aí que já deu com a camisa do Vasco e trazer novos jogadores para agregar e ajudar muito o nosso time. Com certeza a gente, quando traz 1 ou 2 jogadores, a gente vê a diferença, né? Olha só, o Martim Benítez e o Germancano, 2 jogadores de muita qualidade que ajudaram o Vasco. Sem os dois, o Vasco já estaria na situação do Botafogo hoje, rebaixado para a 2ª divisão, sem perspectiva nenhuma de salvação. E com certeza isso prova mais uma vez para essa nova diretoria que vai chegar ao Vasco, que tem que ter jogadores de qualidade no nosso elenco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados. Lembrando que vai ter pós-jogo aqui no nosso canal assim que acabar a partida aí. Palmeiras e Vasco, é um jogo fora de casa, importantíssimo aí pro Vascão. Deixa aí nos comentários qual o seu palpite para esse jogo. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e tamo junto.